Quero compartilhar com você a leitura de 2 versículos que nós já lemos aqui, mas gostaria de lê-los novamente para que você os ouvisse. Então me acompanhe, por favor, na leitura do Salmo 80, os versículos 1º e 2º do Salmo 80, que diz assim, na verdade uma oração muito de clamor, né? Que diz assim, o salmista escreveu: escuta-nos, ó pastor de Israel, tu que guias José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Que oração gostosa, né? Que oração bonita. Bonita de gente ouvir. Mas será que o coração de quem fez naquele momento estava bonito? Para fazer uma oração desse tipo, certamente não. Mostra aqui o escritor um coraçãozinho bem atribulado, que estava passando por bastante problema. O que está te atribulando hoje? O que você trouxe no teu coração que está te inquietando? Não está na hora de você fazer essa oração também? Ah, pastor, até que não, meu coração está em paz. Não vai ficar por muito tempo não, porque nós sempre temos um dragão para matar. E quando nós temos um intervalo de calmaria, pode ficar tranquilo que outra luta vai aparecer. E quando essa luta aparece, ou essa luta que você está enfrentando agora, como é que você enfrenta isso? Como é que você encara essas pendengas? O salmista encarou com esta oração. Quem é pai, quem é mãe aqui, quando passa por dificuldades e vê os filhos vivenciando aquela dificuldade, é mais ou menos a mesma frase que os pais usam: filho, eu posso estar cansado, mas eu nunca vou deixar de cuidar de você. No outro momento, Jesus disse assim: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então veja, o salmista se socorreu nesse momento, lembrando que Deus, o verdadeiro pastor, nunca se cansa de ouvir o clamor do seu povo. Esse Deus maravilhoso que é o nosso pastor, que a Bíblia apresenta como pastor, e pastor é aquele que conduz, que mostra onde tem alimentação, onde tem segurança, onde há tranquilidade, não ausência de perigos, mas o pastor fica ali observando o rebanho, convivendo entre si e vivenciando cada cantinho do pasto, pasto preparado na presença dos inimigos, porque o Senhor é o nosso pastor e nada tem nos faltado. Esse pastor, apresentado aqui pelo salmista, o salmista chama Deus de pastor. Esse pastor nunca se cansa de ouvir os nossos clamores. Às vezes você se cansa de clamar a Deus, porque nós somos imediatistas, nós queremos tudo e queremos agora. Nós não aceitamos pensar que existe um tempo que é acima de todos os tempos, que é o tempo de Deus. Nós não queremos aceitar que o tempo de Deus é melhor para nós, porque Deus sabe o que é melhor para nós, e nós, na maioria das vezes, não sabemos o que é melhor para nós. Mas Deus, que é atemporal, que é onipresente, que é onisciente, que também é onipotente, Ele sabe exatamente o que é melhor para nós, e Deus não se deixa incomodar pelo nosso espírito imediatista. Quando nós dizemos para Deus, eu quero e quero agora, esse tipo de oração Deus nem toma conhecimento, porque Deus é soberano, Ele faz do jeito dele. Mas o que Ele não deixa de fazer é ouvir o seu clamor. Ele ouve o clamor da gente. Quando ovelhas clamam, esse pastor que é o nosso Deus se levanta, não fica inerte. Deus nunca ficou inerte a nenhum dos teus clamores, e nem ficará a partir daqui,
ainda que os teus clamores sejam repetidos, ainda que os teus clamores sejam sempre os mesmos, ainda que você peça sempre as mesmas coisas, o Senhor está atento e o seu clamor movimenta a Deus. Deus é um pastor que ouve. No versículo 1 está essa expressão maravilhosa: escuta-nos, ó pastor de Israel, é o que está escrito no versículo 1. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário, porque o salmista sabia muito bem que ele não estava clamando para o vazio. Deus é um Deus interacional, é um Deus relacional. Ainda que não possa ser visto, Ele é vivo, Ele é presente, Ele é onipresente e está do lado de cada um de nós, nos acompanhando individualmente nas nossas inquietações, porque Ele é vivo, presente, não está ausente. E por isso o salmista pôde com propriedade dar esse brado: escuta-nos, ó pastor de Israel. Quando ele nomeia como pastor de Israel, ele já está reconhecendo que este Deus presente, este Deus consciente e relacional, conduz todo o povo de Israel e conduz cada israelita individualmente. Foi assim antes do povo de Israel, mas é assim também depois do povo de Israel, até chegar nesta noite, quando você ouve estas palavras. O título pastor revela proximidade, revela cuidado, revela guia, revela direção segura. Não existe pastor por EAD. Não dá lá, se você pegar aquelas fotos de ovelhas no pasto, você não vê um pastor EAD, a ovelha lá berrando, é assim que a ovelha berra? Mais ou menos isso, né? Você não vê o pastor lá do outro lado do planeta com o seu computador dizendo assim: olha, ovelha, vai mais para a esquerda, ainda tem um pouquinho de grama ali. Não, é presencial. Esse pastor que é o nosso Deus é presencial, não é EAD. Ele não pode ser visto, mas ele pode ser sentido. Você não clama para o vazio. E neste contexto em que o salmo é escrito, o povo estava em crise, mas reconhecia que só Deus poderia intervir naquele tipo de dificuldade. Porque há dificuldades que o nosso irmão não pode nos ajudar. Há dificuldades que o nosso parente não pode nos ajudar. Há dificuldades que os nossos pais não podem nos ajudar, nem os nossos filhos podem nos ajudar. Há dificuldade que os nossos médicos não podem nos ajudar. Há dificuldades que somente o poder restaurador de Deus pode se manifestar, pode interagir, pode fazer acontecer alguma coisa na sua vida. Quantas vezes nós nos sentimos sem forças, mas ainda assim nós precisamos escutar o clamor dos nossos familiares, não é isso? Quantas vezes? E não importa que função você ocupe no seu núcleo familiar, é necessário que cada um de nós tenhamos ouvidos atentos para ouvir os demais membros da família, para que nós possamos conduzir estas pessoas a clamar para o lugar certo, porque sem direção e sozinho ninguém consegue caminhar sozinho. É por isso que Jesus mandava de 2 em 2. De 2 em 2, um ajuda o outro, um incentiva o outro, mas de 3 dá converseiro. Então ele não mandava de 3 em 3, mandava de 2 em 2. E no seio, no núcleo familiar é assim também. O teu familiar precisa de você. O teu familiar precisa, a tua parentela também, os teus vizinhos, os teus amigos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é qualquer palavra, não é o eu acho, não é o na minha opinião, é a esperança que só existe na palavra de Deus, que age de forma distinta na necessidade de cada pessoa. O Senhor, que nos ouve com paciência, também nos ensina a ouvir uns aos outros. Já perceberam como existe milhares de cursos como falar em público? Não tem? Tem o Reinaldo Polito, que escreveu aquele livro, Gestos e Posturas, que é um best-seller, que ajuda a falar em público. Tem um outro livro, Como Influenciar Pessoas.
encantar pessoas, ensina também a falar em público. Mas você conhece algum livro que ensina a ouvir as pessoas? Todo mundo quer falar, mas as pessoas não querem ouvir. Elas reclamam, ninguém ouve o que eu estou dizendo, mas elas próprias não param para ouvir o que o outro está dizendo. Nós somos muito bons em monólogos, mas reclamamos de diálogos. Nós não esperamos o outro completar uma frase e a gente já interrompe, achando que entendemos ou sabemos o que o outro quer dizer. E aí vai silenciando o outro, porque o outro pensa, poxa, não consigo completar uma frase sem ser interrompido, não consigo manifestar aquilo que eu estou pensando, não consigo me fazer ouvido, então eu não vou falar. E aí fica ensimesmado, se enclausura, entra, fica fechadinho lá dentro, para logo depois a pessoa do lado de fora falar, por que você está tão quieto? Por que você não fala? Por que você não se abre? Aí a pessoa começa a falar de novo, já vai lá e corta outra vez. Nós temos que ouvir as pessoas. Essa é a lição que Deus nos dá nesse salmo. Deus nos ouve com muita paciência nas nossas reclamações, nas nossas ranhetices, nos nossos louvores e agradecimentos. Deus nos ouve com paciência de forma completa. Mas você faz isso com as pessoas com quem você convive? O nosso clamor nunca cai em silêncio diante do Pai Eterno. Nunca cai em silêncio. Então vamos pensar nisso, se nós somos pessoas que, a exemplo do nosso pastor, ouve muito bem. Mas Deus também é um pastor que reina. E quando eu digo é um pastor que reina, eu estou pressupondo um reinado. E um reinado tem um rei. E quem que manda no reinado? O rei. É igual que no Brasil. Tem gente que manda sozinho no Brasil. E vai desobedecer para ver. O reinado é assim. E por que seria diferente com Deus? Deus é o rei do reinado dele. E ele exige ser obedecido. Você pode até não concordar, porque normalmente de cada 10 vezes, 11 nós não concordamos com Deus. Por conta do nosso coração quebrado, pecador, distanciado de Deus. Nós queremos as coisas sempre que desagradam a Deus. Se tiver uma situação aqui que agrada a Deus e outra que desagrada a Deus, adivinha qual é o imãzinho que nos puxa? Mas Deus é soberano, Ele é rei, e é assim que Ele é chamado aqui no versículo 1 ainda. Tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Você já clamou por isso na tua vida? Eu perguntei no começo, o que é que inquieta o teu coração? Você já fez essa oração? Senhor, independente do que eu estou querendo, independente da situação que eu tenho vivenciado, mostra o teu esplendor. Bota ordem na bagunça que está aqui no meu coração. Bota ordem nessa cidade, bota ordem nesse país. Nós usamos aquela frase coloquial, mas muito certa, que diz assim, só Deus na causa. Não é isso que a gente fala? Uma frase sinônima dessa não é aquela, só Deus para dar jeito nisso. E tem situações que são assim mesmo. E quando você reconhece que é só Deus, por que você não clama como o salmista, Senhor, mostra o teu esplendor. Mostra o teu esplendor, Senhor. Mostra a tua vontade. Tem uma pessoa muito querida que diz assim, eu queria que Deus fosse mais firme comigo e fizesse na marra a vontade dEle na minha vida. Porque a gente sabe que a vontade de Deus é melhor para nós do que a nossa própria. Pastor também é rei neste salmo aqui. Ele governa do trono da arca da aliança entre os querubins, mas ele é Deus soberano acima dos querubins. Então não adianta você só sentir que Deus está cuidando de você. Não é o suficiente. Sentir que Deus está cuidando de você, a gente sente todos os dias quando a gente acorda. Uma pessoa me disse uma vez, eu não gosto de fazer aniversário. Falou, só tem um jeito de resolver esse problema. Né? Você não gosta de fazer aniversário, é só parar de fazer aniversário. Aí não. Então vamos celebrar. Então vamos agradecer a Deus.
Nós sabemos e percebemos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, isso é fato sabido, todos nós percebemos isso, mas não basta só perceber, nós precisamos crer que Deus governa soberanamente sobre as nossas crises também. Quer que eu repita? Deus governa soberanamente sobre as nossas crises também. Então, até das nossas crises Ele é Senhor. Até sobre as nossas demandas, sobre as nossas questões, sobre os nossos sofrimentos, sobre as nossas inquietações, até sobre isso Ele é Senhor. E Ele está no cuidado de cada detalhe, porque Ele age soberanamente. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle, inclusive, do meu sofrimento, porque o deserto que às vezes nós atravessamos é a solução e não o problema. Às vezes nós precisamos atravessar determinados desertos para chegarmos do outro lado transformados, melhorados, aprendendo a viver com pouco e viver com muito, aprendendo a viver com sede e aprendendo a viver com muito frio, mas melhorados e fortalecidos após o deserto. E esse crescimento não seria possível sem esses desertos da nossa vida. Não seria possível, porque o relacionamento e vivência com Deus nunca foi só de teoria. Conhecimento e vivência com Deus, a gente não aprende sobre Jesus, porque sobre Jesus a concorrência sabe muito mais do que nós e não deixa de ser diabo. Nós precisamos aprender de Jesus, com Jesus, tendo intimidade com Jesus, andando com Jesus, ouvindo o que Jesus fala, remoendo o que Jesus fala, porque com certeza todas as coisas que Jesus fala está infinitamente acima da minha inteligência e da minha vã sabedoria. O pastor dá a vida pelas suas ovelhas, está lá em João 10:11. Deus governa do trono dele, o trono dele não vacila, mesmo quando o nosso chão está desmoronando. Ah, pastor, minha vida está daquele jeito, minha vida está cheia de problemas, e Deus continua sendo Deus. Então, se no momento de insegurança você precisa se encostar em alguém, se encoste em alguém forte, que não vacila, que não perde o controle. O pastor que nos guia é o mesmo rei que governa o universo. É o mesmo rei que mantém a distância exata entre os astros. É o mesmo Deus que criou todos os universos conhecidos e aqueles que ainda são desconhecidos. Você acha que o Deus que criou todas estas coisas com tanto poder não é o suficientemente grande para cuidar das suas questões particulares? E aí o nosso coração quebrado e pecaminoso diz assim: eu creio que Deus pode fazer, mas... E aí coloca uma condicional. As condicionais revelam o tamanho da nossa descrença, revelam o tamanho da nossa falta de fé. E aí eu digo aquelas frases: nisto nem Deus dá jeito. Ah, isso aqui nem Deus vai consertar. Eu já perdi a esperança. Claro, a gente perde a esperança quando a deposita nos lugares errados. Deus também é o pastor que salva. No versículo 2, o salmista clama: desperta o teu poder e vem salvar-nos. O salmista está clamando aqui pela intervenção divina. Não é uma oração tímida, não é uma oração burocrática, não é uma oração amarelada, desbotada. É um clamor convicto, é um clamor que grita. O salmista clama, não é uma oração limitada, mas confiante.
confiante em Cristo, que esse clamor foi plenamente respondido quando ele, João 10 diz, o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ou seja, Deus faz o que tem que fazer para te proteger. Então, no momento de angústia, para de buscar solução onde não tem solução. Para de buscar solução no pai da mentira, porque ele é mentiroso. Para de buscar solução em seres que você acha que vão te prometer alguma coisa, mas que nunca cumpre o que promete. O nosso poder pode ser limitado, e de fato o é. Todos nós temos poderes muito limitados, mas todos nós podemos ser muito confiantes. Em Cristo, nós sabemos que podemos colocar o cuidado com os nossos filhos, o cuidado com as nossas famílias. Eu vejo gente dizendo assim, olha, eu não quero ter filho não, porque esse mundo está muito complicado para criar filho. É o pensamento de quem acha que vai criar filho sozinho, sem contar com a orientação do Senhor, sem contar com a ajuda, a direção segura do Senhor. Então, se nós formos confiar só nos nossos recursos para fazermos determinadas coisas, é melhor realmente a gente nem começar. É mais ou menos igual aquela pessoa que fala assim, a gente vai casar, mas se não der certo, separa. Então já nem casa. Já nem casa. Se esse pensamento já passou pela cabeça, já nem casa. Você já está considerando a possibilidade de não dar certo. Como que você chama a Deus para uma questão da sua vida, considerando a possibilidade de não dar certo? Eu vou orar, mas vai que não dá certo, então eu já vou fazer alguma coisa aqui. O que Jesus falou para Pedro, lá na água, quando Pedro estava no barco, Jesus estava na água, o que ele disse para o Pedro? Vem. Pedro parou para pensar que um homem de mais ou menos 90 quilos não anda sobre a água? Porque esse é o pensamento humano. Isso é física. Um homem de 90 anos, se ele colocar os 2 pés na água, ele vai afundar. Pedro parou para pensar nas questões humanas? Ou ele saiu do barco e começou a andar? Ele desceu do barco e foi, é Jesus que está chamando. Que jeito que Jesus vai fazer eu andar por cima da água? Esse é um problema dele. Os problemas de Deus são questões de Deus, não são minhas. O poder de Deus é maior que o meu é limitado. Eu não posso andar por cima das águas. Mas se Jesus me faz andar por cima das águas, eu vou. E aí quando Pedro começou a pensar como ser humano de novo, ele afundou. Mas Pedro estava no caminho. Quando nós estamos no caminho e nós afundamos, Jesus vai lá, pega a gente e traz para cima novamente. O problema é quando você afunda longe de Cristo. Aí você está por conta. Eu tenho pavor de água. Aí ontem a Ritinha e eu estávamos assistindo um documentário que mostrou o oceano, assim, aquele azul escuro, né? Bonito, calminho, uns golfinhos andando por cima. Eu falei, Deus me livre, isso para mim é filme de terror. Porque como eu não sei nadar, eu fico imaginando, o único nado que eu sou bom para nadar é o estilo martelinho, bate e afunda. Bate na água e já afunda, eu só sou bom nesse estilo. Eu disse para ela, olha, se uma pessoa cai no meio dessa água aí, não tem salvação, mesmo que saiba nadar. Quanto tempo ela vai aguentar nadando no meio daquele oceano? Não é? Então, tem coisas que não dá para confiar na minha força. Eu preciso confiar em um ser que é infinitamente mais forte do que eu. E por que a gente sofre? Porque na maioria das vezes nós achamos que a nossa força, o nosso entendimento, o nosso ponto de vista é o suficiente, basta. Para dali a pouco a gente descobrir que não basta coisa nenhuma. Por isso nós sofremos. Nós escolhemos o pecado e depois pedimos para Deus, Deus me abençoa. Deus vai falar, não dá, você está em pecado. Então esse clamor, ele é respondido quando o salmista mostra essa confiança.
Deus dá a vida pelas suas ovelhas e nós podemos apontar então os nossos filhos para Deus, a nossa família para Deus. A família está sendo muito bombardeada nos nossos tempos. A família foi bombardeada em todas as épocas da história. Hoje talvez isso apareça mais por conta das redes sociais, da internet. Mas desde o Jardim do Éden não teve um único dia que a família não seja bombardeada na intenção de ser destruída todos os dias. Querem exemplo? O que foi o movimento dos anos 70? Lá o movimento do topless, meu corpo, minhas regras, aquela coisa toda, os hippies, o consumo de drogas. Somos livres disso para ser escravo daquilo. Mas achava que era livre. Não era a família sendo bombardeada? Nos anos 80 explode o número de divórcio. Não era a família sendo bombardeada? Nos nossos tempos nunca houve um volume tão grande de suicídios. Não é a família sendo bombardeada? Nos nossos tempos nunca houve um número tão grande de pessoas com dependência química. Não é a família sendo bombardeada? A família vai ser bombardeada todo o tempo em que ela se manter afastada de Deus. A psicologia da minha amiga doutora Lília nos ensina que a religião é um mecanismo frenador externo. Que seja assim um mecanismo frenador externo. Pelo menos vai evitar que as famílias façam bobagens. Na época do apóstolo Paulo em Coríntios, o que estava acontecendo nas famílias? Que o Paulo escreve na carta dele, relações incestuosas. Os pais mantendo relação sexual com os filhos. Isso acontecendo lá na igreja de Coríntios. Diferente dos tempos de hoje. Então a nossa família é atacada quando nós nos afastamos desse Deus maravilhoso. E quando nós clamamos a esse Deus maravilhoso, nós podemos ter confiança de que esse Deus nos salva. Ele é o pastor que nos conduz quando nós entregamos nossa casa a Ele. E quando nós entregamos a nossa casa a Deus, nós não ficamos sozinhos no pastoreio. E o pastoreio é escalonado dentro da família. O homem é responsável, é o sacerdote pelo lar. A mulher é a sacerdotisa responsável pelos filhos. O irmão mais velho responsável pelo irmão mais novo. O irmão mais novo responsável pelo cachorrinho. E aí vai, né? Responsável pela Mora, pela Aurora. Quantas horas tiver aí. Responsável. Um vai pastoreando o outro. Por isso que eu digo que sozinho não dá, sozinho não tem jeito. Onde o nosso braço é curto, o braço de Deus alcança, meus irmãos. Prestou atenção nisso? Quando você está na lida e o seu braço não está dando mais conta de determinada situação, porque o outro é sempre o outro é um universo diferente, o outro é outra pessoa, é outra cabeça, são outros conceitos. Nós não falamos isso? Uma família tem 5 filhos, os 5 são criados na mesma casa pelos mesmos pais, sai 5 diferentes um do outro. Não é assim? Você vai ver quando chegar o seu. Vai ser diferente da Rafinha. É sempre diferente. Então, quando o teu braço não alcançar, o braço de Deus alcança. Não tem que ter medo. O medo, do jeito que nós o vivenciamos, não vem de Deus. O medo que Deus colocou no teu coração é só o medo de cair e o medo de barulho. Todos os outros medos são aprendidos. Então você aprendeu a não confiar em Deus. Você pode aprender de forma diferente, aprender a forma correta. Termino, meus queridos, dizendo que não há crise que supere a voz do pastor que salva. Se a voz do teu clamor é forte, a voz do socorro de Deus é mais forte ainda. Há um texto da Bíblia que diz que a voz de Deus, se pudesse ser ouvida, seria equivalente, em um mesmo tempo, a 1000 trovões e 1000 cachoeiras.
Quem já visitou Foz do Iguaçu? As cataratas. Não é um barulho estrondoso, maravilhoso? Multiplica por 1000. E ainda tem outra parte, né? Mais 1000 trovões. Às vezes dá um trovão, principalmente as meninas. Ai, que medo! Vai lá e cobre o espelho, bota um pano no espelho, né? Aquela coisa, está relampeando. Agora você imagina a voz de Deus, isso é só uma forma de expressar 1000 cachoeiras e 1000 trovões ao mesmo tempo. Esse Deus que lá na época de Jesus disse para a tempestade: aquieta-te, silêncio. E o que aconteceu? Silêncio. E o que os discípulos disseram? Quem é este que até a natureza lhe obedece? Esse Deus real e poderoso, Ele pode acalmar qualquer tempestade do teu coração. Então, o Salmo 80 nos lembra dessas 3 verdades. A primeira que eu falei para você: Deus é o pastor que te ouve. A segunda verdade: Deus é um pastor que reina. É uma coisa que você deve se conscientizar. O rei é Ele, não é você. E Deus é um salvador que intervém. Intervém quando as coisas não vão bem na tua vida e você clama, Ele intervém. Mas cuidado quando você chamar a parceria de Deus. Porque eu ensino que Deus intervém e Ele é soberano. Quando você pede a ajuda de Deus, Ele vai fazer do jeito dEle. Não como você gostaria, do jeito dEle. E às vezes do jeito dEle não é o jeito que você gostaria. Vai ser o melhor, mas talvez não seja do jeito que você gostaria. Então, a nossa fé, ela deve estar assim, nesta perspectiva. Se você é pai e mãe da sua família, aprenda do pastor, que é Deus, a escutar os clamores do lar com paciência. Esse é o nosso problema, é o problema da nossa era. Nós não temos paciência para ouvir. E quando nós começamos a ouvir, a gente já faz juízo e julga. Isso é bobagem. Não, o sofrimento de ninguém é bobagem. O sofrimento de uma pessoa, ela sabe o tamanho, aquele sofrimento para ela é real. Pode ser bobagem para você que já passou por aquilo, mas quando você passava não era bobagem. Não é o exemplo que eu sempre dou lá com a Elis. Cadê o Renan e a Dante? Estão aí? Estão ali. A Elis falava para o vovô: o lobo mau está ali dentro do armário. Gente, o lobo mau estava dentro do armário. Vou dizer para a criança que não está? A criança vai ficar desacreditada de mim, não do lobo mau. O vô não sabe que o lobo mau está lá dentro do armário. Estava dentro do armário, sim. Então eu tinha que entrar no universo dela. Falei: Elis, vamos soltar um raio no lobo mau. E fazia ela fazer com as mãozinhas assim, nós dois fazemos junto. Tchá! Pronto, Elis, acabamos com o lobo mau. Aí ela ficava feliz porque de fato acabou com o lobo mau. Então nós precisamos respeitar o sofrimento do outro, porque para o outro aquele sofrimento é muito real. Pai, mãe, aprenda a ouvir sua família. A gente não tem tempo de se conversar. A gente se encontra malemar na hora de dormir. Viu como nós não temos tempo de nos ouvirmos? Mas se eu não estou ouvindo a minha esposa, alguém está. Se eu não estou ouvindo o meu marido, alguém vai estar. Se eu não consigo e não tenho paciência de ouvir o meu filho adolescente ou pré-adolescente, alguém vai ouvir. E talvez nenhuma destas pessoas que estejam ouvindo tenha o cheiro de Deus. Talvez elas tenham o cheiro de enxofre, mas não de Deus. Homens, descansem no governo soberano de Deus. Não tenham medo dos ataques à família. Confiem em Deus em meio às pressões da vida. Os homens estão tão pressionados que estão perdendo a sua identidade.
estão deixando de ser o sacerdote do lar, estão deixando de ser os líderes espirituais do lar, estão deixando de ser homens para serem abjetos. Não percam aquilo que o Senhor colocou na mão de vocês, aprendam a descansar no governo de Deus. E como igreja, nós todos aqui hoje, confiemos sempre no poder de Cristo, porque o poder de Cristo definitivamente é mais do que suficiente para salvar e renovar, para fazer nova todas as coisas, novas a tal ponto que as pessoas que conviviam com você vão ter que aprender a conhecer você de novo. Esse é o poder transformador do Senhor. E se hoje você sente o peso das responsabilidades, como eu questionei quando comecei minha meditação, e eu perguntei qual é a inquietação que você traz no teu coração, e eu afirmei que se você não tem uma inquietação agora, logo logo você vai ter. Então, eu digo o seguinte: se você sente o peso da responsabilidade, você deve se lembrar sempre que o verdadeiro pastor continua vivo, continua presente, continua atuante, ele continua do seu lado te ouvindo, reinando e salvando. É mais ou menos como aquele pai que disse uma vez para sua criança: filho, eu não sei como eu vou fazer, mas eu sei em quem eu confio. Então que você confie nesse Deus maravilhoso, que às vezes diz isso para você também. Você pode não saber o que fazer, mas eu estou no comando da sua vida. Que assim também seja com todos nós e com todas as pessoas com quem nós convivemos. Amém? Amém.